Olá, produtores e produtoras rurais, sejam bem-vindos ao Programa de Segurança no Agro, o programa dedicado a ajudar você a ter segurança na sua propriedade e a proteger o seu patrimônio. No programa de hoje, nós vamos falar sobre vulnerabilidade e probabilidade e como eles afetam os riscos na sua propriedade. Então, para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu já logo começo com uma notícia que nós recebemos aqui. 4 elementos entraram num domingo por volta das 18h30 numa fazenda na região de Ituiutaba, Minas Gerais. 4 elementos fortemente armados num Astra. Eles renderam os 10 funcionários e permaneceram lá durante 4 horas. Olha o tempo que eles ficaram lá dentro. E eles conseguiram embarcar 2 tratores, sem contar que levaram motosserra, levaram implementos, levaram uma série de coisas. Os funcionários depois relataram que o que estava acontecendo? Além do Astra, existia também um outro veículo que dava cobertura. Isso dá a característica de crime organizado, ou seja, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles permaneceram 4 horas lá. E depois, quando os funcionários se viram livres, depois de que os ladrões foram embora, o que aconteceu? Chamaram a polícia. Aí nada mais a ser feito. Agora, aí entra o nosso tema de hoje. Como que 4 elementos conseguem entrar dentro de uma propriedade um domingo à tarde sem ser notados? Eles entraram provavelmente pelo portão da frente. Será que não existia nada? Ou seja, um sistema de alarme, alguma coisa que poderia ter avisado os funcionários dentro da propriedade que existiam elementos estranhos ali? Isso aí se chama vulnerabilidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, vulnerabilidade e probabilidade. O que é uma propriedade vulnerável? A propriedade vulnerável é aquela que hoje em dia, não só a propriedade, os condomínios, a sua casa, o seu apartamento, os bancos, as indústrias, é tudo aquilo que não tem um método de proteção, não tem um sistema de proteção de segurança. Então, aquele patrimônio, ele fica vulnerável. O que ele busca na sua propriedade? Acorda um dia de manhã, você produtora, você produtor rural, sente em frente da sua propriedade e comece a pensar o que você tem de valor lá. Se coloque no lugar do ladrão. Você tem máquinas, você tem insumos na pecuária, os animais, seja ele qual for, ovinos, suínos, bovinos. O que mais você tem lá que chama a atenção? Você vai olhar para a propriedade porque você sabe exatamente o que o ladrão quer. Ele vai buscar aquilo que você não guarda. Então faça esse exercício. Eu estimulo vocês a sentarem à frente da sua propriedade. Olhem para dentro e falem assim, puxa vida, o que eu tenho aqui? Por quê? Você estando lá no dia a dia, você não tem essa percepção. Você trata às vezes as coisas de forma no dia a dia. Então você não sabe exatamente, por exemplo, quando chega um lote de insumos, normalmente você fala, põe aí em qualquer lugar, que é o que o ladrão quer que você faça. Ou muitas vezes as suas máquinas, todas as chaves são iguais. Você já percebeu isso aí? Então são valores que o ladrão vai ficar sabendo. Então saiba antes dele, para que depois você consiga tomar medidas protetivas com relação a esse tema, tá ok? Então, dentro desse exercício, faça também esse outro exercício. Você já sabe os valores que você tem lá. Sente lá, continue sentado lá em frente da sua propriedade, na porteira lá, olhando para... Eu vou roubar a minha propriedade. O que você faria para roubar ou furtar a sua propriedade? E aí você vai fazer uma análise daquilo que você já aplicou de segurança ou não. Então você, as pessoas aqui entram muito facilmente na minha propriedade. Eu não tenho câmera, não tenho nada. Não, o cachorro aqui é o suficiente. Eu não tenho um sistema de alarme, eu não tenho nada.
O sistema de iluminação aqui da minha propriedade é extremamente precário. Para que gastar energia? É o que você pensa. Olha bem que você está na posição do ladrão, é o que ele quer. O que eu quero dizer com isso? O que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar da seguinte forma: vulnerabilidade, como eu já disse, é exatamente isso que vocês sentiram. Porra, eu não tenho isso, é o não. Eu não tenho aquilo, minha propriedade não tem isso, meu funcionário não tem nenhum treinamento. E aí nós partimos do seguinte: quanto maior a vulnerabilidade, ou seja, quanto mais nãos você tem na sua propriedade para as respostas que você vai se perguntar, maior vai ser a probabilidade de você ter uma visita inesperada. Vai viajar de férias e deixa sua casa lá completamente aberta. Aberta, larga lá. Vai viajar 15 dias. Ela ficou o quê? Completamente vulnerável. Quando você volta, você, puxa vida, furtaram a minha casa. Por quê? Qual foi a probabilidade de que acontecesse? Era alta. Agora, se você sai de férias e você tranca a sua casa, põe iluminação, põe câmera, põe isso, põe aquilo, o que aconteceu com a vulnerabilidade? A vulnerabilidade, ela cai. E qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa? Ela cai também. O percentual de probabilidade ele vem junto com a vulnerabilidade para baixo. Então, o risco de você ter um furto, um roubo, ele diminui. Sempre lembramos, vamos lembrar sempre, gente, segurança 100% lá não existe. Nós não conseguimos fechar tudo, nós não conseguimos barrar todos os processos. Então, muitas vezes, entram 30 pessoas dentro de uma propriedade. Por maior sistema que você tem lá, a vulnerabilidade para 30 pessoas ela cai. Então não existe segurança 100%. Você vai trabalhar para que as pessoas vejam que você não está vulnerável. A partir do momento que ele vê, que o ladrão vê que você não está, a sua propriedade não está vulnerável, o percentual dela de vulnerabilidade ele é muito baixo, ele vai perceber também que a probabilidade também é baixa. E você vai perceber, faça esse exercício. É muito interessante. Ponha-se no lugar do ladrão. Pense como ele. E você vai ver que é incrível. Você vai encontrar as respostas. Você mesmo. Fala, puxa vida, o que eu devo fazer? Vamos, 5 dicas aí que eu já vou ter que partir para cima. Você vai falar assim, puxa vida, a iluminação do meu galpão aqui está muito ruim. A iluminação externa da minha sede aqui está muito ruim. Ela dá muita sombra. A gente não consegue enxergar de noite as pessoas que estão chegando aqui na propriedade. Puxa vida, realmente, se eu tivesse uma câmera na entrada da propriedade, tivesse uma câmera mais próxima da sede, você está vendo? São dicas que vão fazer com que você mesmo vá respondendo, você mesmo vá achando solução. Por que uma terceira dica? Por que não colocar um alarme? Um alarme que eu digo é um alarme que na hora que a pessoa entrou na propriedade, ela vai passar por um local onde tem lá um sistema. Ela vai ser denunciada que entrou na sua propriedade. Por que não ter alarmes que avisem alguém fora? Eu bato sempre nessa tecla. Vamos pegar esse exemplo da notícia que eu acabei de mencionar. Os ladrões ficaram 4 horas lá dentro. Durante 4 horas, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eles poderiam ter ficado mais 4, não teria problema nenhum. Então, dentro da terceira dica, que é o alarme, por que não ter alarmes que, no momento de pânico, você aperta o alarme e ele manda uma notícia para alguém fora da propriedade. Nós estamos aqui em perigo. Uma quarta dica, e você vai perceber isso aí, o seu funcionário está treinado com relação à segurança? Será que ele sabe tratar a informação? Será que ele sabe como proceder em termos de segurança? Será que na primeira oportunidade, a primeira pessoa que aparece na sede da fazenda, às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, no domingo, ele vai lá de peito aberto e falar, tudo bem, já vai conversar com as pessoas?
Então, tudo isso também é treinar as pessoas, porque são elas que operam todo o processo. As pessoas, dentro da sua propriedade, elas são fundamentais, elas precisam receber treinamento. Nós tivemos um caso muito interessante, muito interessante. Os ladrões estavam roubando os tratores numa fazenda. Eles estavam num talhão. O vigia que estava na sede, era sábado, 3 horas da manhã, ou 2 da manhã, uma coisa assim. O vigia percebeu que as máquinas pararam de trabalhar. Mas ele estava a uma distância muito grande, mas ele ouviu que as máquinas... Ele pegou o telefone e ligou para o operador. O operador disse, não, olha, nós paramos as máquinas porque nós estamos jantando. 1 hora depois, as máquinas não tinham voltado a trabalhar novamente. Ele ligou de novo e o operador da máquina falou, não, ainda nós continuamos jantando, espera um pouquinho. Olha que oportunidade de treinamento do vigilante, treinamento das pessoas. E as máquinas foram roubadas. Então isso aí significa treinamento, significa processo. Se o vigilante tivesse sido treinado, falou, olha, as máquinas não podem parar, e se ele liga para o operador fala, eu estou em horário de janta, e se 1 hora depois ele liga de novo e o operador fala, não, eu ainda continuo em horário de janta, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, as máquinas já deveriam ter voltado a trabalhar. Já chama alguém, dá um toque para alguém. Tá vendo como o treinamento aqui, como 4º ponto, é extremamente importante, extremamente importante. Então são dicas, tá ok? Uma quinta dica qual seria? A união dos seus vizinhos. Às vezes você aplica um monte, você vai pensar como ladrão. Fala assim, se este cara aqui tiver um processo com o vizinho dele, eu vou ter que atacar os dois, eu não consigo. Se tiver 3 vizinhos, aí a extensão vai aumentando. Olha, você vai ver isso aí. Então falta união. A quinta dica é união, você se juntar aos seus vizinhos. Ou na sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa, sabe qual era? Olha que coisa simples. Ele disse que na região onde ele está, eles desenvolveram um sistema de comunicação que quando alguém tivesse alguma suspeita, alguma coisa, soltasse um rojão. Eles estavam tudo lá armado de rojões. E aí, na hora que um rojão daquele, não na festa junina, claro, né? Porque senão não bate as antenas. Se um proprietário soltasse um rojão, eles iam saber que naquela propriedade estava ocorrendo alguma coisa. Aí todos se uniam, chamavam a polícia, fechavam estradas, começavam a anotar placa de carro. Vai resolver o problema? Todo não. Mas vai mostrar para o ladrão que, opa, pera um pouquinho, nessa região os produtores estão unidos e fica difícil para mim atuar naquela região. Então, você tem que pensar nessa forma, você tem que desenvolver desta forma o pensamento com relação à segurança. Sim, sem dúvida, não tem a menor dúvida. Você já fez esse exercício, você sentou lá na frente da propriedade, você levantou os valores que você tem lá dentro, você viu que os nãos que sua propriedade tem. O que você acha? Eu estou jogando a pergunta para você, produtora, você produtor. São vocês que vão me dizer agora, o que você acha? Você se colocou nas botas do ladrão, você acha que a sua propriedade não vai ser roubada? Se você não conseguiu chegar nessa conclusão, ainda falta conhecimento para você. Você precisa ainda ter consciência, começar a abrir a consciência, como muitos estão fazendo, de que você pode ser o próximo. Você pode morar aí há 20 anos, você pode estar no local mais remoto. Você estando nesse lugar remoto já é uma vulnerabilidade, você concorda? Não que você vai transferir, você vai mudar a sua fazenda para mais próximo da cidade, não. Mas sempre tem uma hora para acontecer. Note bem, o crime ele está no campo em todo lugar. Lugares que a gente nem imagina, ele está chegando. Por quê? São os valores que você tem dentro da sua propriedade, que chamam muito a atenção. Hoje nós temos uma coisa que se chama isso aqui, ó, celular. Você acha que só
você sabe os valores do agronegócio brasileiro hoje? Só você acha que a informação é só sua, sendo que está neste brinquedinho e que todo mundo tem. O ladrão hoje, ele sabe o que tem na sua propriedade. Muitas vezes você coloca no Facebook, fala, olha, minha propriedade tem isso, minha propriedade tem aquilo, você dá de bandeja, não precisa nem ir muito longe. Então, a partir do momento que você tem isso aqui, a partir do momento que isso aqui vai na mão de todo mundo, não tenha dúvida que por mais longe que seja a sua propriedade, por mais tempo que nunca aconteceu nada, vai chegar uma hora que é interessante. Comece a observar, quando a sua não for a primeira, né? Mas comece a observar na região, e vocês trocam essa informação, que a gente sabe sim, você vai no sindicato, você vai na cooperativa, você tem essa informação. Oh, olha, roubaram, entraram na propriedade do João, entraram na propriedade do Carlos, e aí você vai mapeando isso mentalmente. Se você não se ligar que você é a próxima vítima, aí você quer ser vítima mesmo. Você está dando de bandeja. Então não tem essa mais de 20 anos, não tem mais essa, eu estou aqui no fim do mundo, não tem mais. O ser humano hoje, ele está espalhado por todas as partes. Você tem funcionários na sua propriedade. A sua propriedade está localizada num município. Esse município, hoje, as pessoas se movimentam muito. Já observaram isso aí? Principalmente o ladrão. Principalmente o ladrão. Ele se movimenta muito, ele vai de um lugar para outro, procurando o quê? Procurando aquilo que você sentou lá na porteira e olhou e identificou com os valores e aquilo que você identificou com a vulnerabilidade. Aí ele vai agir. Então, ele vai saber que na sua propriedade tem mais não que sim. Olha que um outro exercício interessante para você colocar em cima da mesa. Assim, eu tenho mais não ou mais sim aqui na minha propriedade? Quanto mais sim, menor a probabilidade. Quanto mais não, maior a probabilidade de que eu seja surpreendido. Então, essa de que nunca aconteceu comigo, isso não existe mais, tá ok? Rede social. Nós vamos falar de treinamento, porque não adianta o produtor, só ele, o proprietário ou a proprietária, não colocar nada na rede social, mas o funcionário vai lá e ele enche a rede social, não é de má fé, mas ele vai lá e ele, fazenda tal, nós estamos aqui na fazenda XYZ, tem tantos tratores, ele quer te enaltecer, ele quer mostrar que ele trabalha numa fazenda muito grande. Então aí entra o treinamento, ele não pode fazer isso, ele tem que receber o treinamento. A rede social hoje é incrível que você fica sabendo de tudo. As pessoas colocam lá informações importantíssimas, abrem o coração, né? A gente tem tanta porcaria, mas tem gente que coloca coisa importante. Não é importante, para ela não é importante, mas para o ladrão que está planejando alguma coisa, aquela informação ela vem de bandeja. Às vezes ele nem precisa ir na sua propriedade, ele fica sabendo que a sua propriedade está vulnerável através daquilo que você coloca na rede social. E nós temos 1000 coisas. Você coloca o que você colheu, você coloca quantas cabeças de gado você tem. Outro dia mesmo nós estávamos comentando com um amigo nosso, existem pecuaristas que vendem o gado através do Facebook. Estou vendendo um lote, eu não sou muito técnico nisso, né? Estou vendendo um lote de tantos bois, tal, com tantas arrobas cada um, etc, etc. Favor entrar em contato no telefone e tal. O que o ladrão faz? Falou, opa, peraí, isso aqui me interessa. A informação veio de graça, tá? Já percebeu que está vulnerável, ele liga para você e vai falar assim, deixa pronto aí que eu quero ver, aí que eu vou dar um lance aí nesse negócio. Ele vai lá, chega lá na propriedade, ele já sabe que todos os nãos da vulnerabilidade já estão respondidos. Você vai estar esperando por ele,
você está com a intenção de vender aquele lote. E o que ele faz? Ele sabe que você não vai estar preparado para uma reação, ele já sabe que o lote já está separado, ele já sabe que vai ser muito rápido, ele já sabe quantos caminhões ele precisa. Olha que fácil, ele obteve isso no Facebook. Ele vai lá, pega mais 2 ou 3, vai lá naquele horário marcado, ele vai lá, encosta o carro, mão para a cabeça todo mundo. Acabou! Você facilitou a vida dele através das mídias sociais. Então mude isso. É interessante você publicar alguma coisa na mídia social? Sem dúvida. Mas publique somente informações de forma genérica. Nunca aumentando a vulnerabilidade. Nunca dizendo eu não tenho nada na minha propriedade. Tem gente que na rede social ela fala assim, não, vem me roubar aqui, ó, eu estou pronto aqui, ó. Tá tudo fácil. Coloca a localização, coloca o que tem, o que não tem, coloca o que tem de segurança, também já dá toda a dica. Assim, sem dúvida. Uma aluna nossa, olha que interessante, ela começou a fazer o curso e nas primeiras reuniões que nós tivemos, ela falou para mim para assim, dar satisfação, sabe, para quem está ensinando. Porque no curso, nós temos um curso de segurança, que é um programa, né, que está anexo a isso que nós estamos fazendo. Eu falo dessa coisa de vulnerabilidade e probabilidade como eu estou falando para vocês hoje. E foi uma satisfação muito grande ela falar, olha, eu já iniciei os processos de segurança na minha propriedade. A primeira coisa que eu notei, ela contando, a primeira coisa que eu notei foi que durante a noite a iluminação da sede, a iluminação da minha propriedade estava muito fraca, estava muito escuro. É essa percepção que vocês precisam ter. Ela falou, já aumentei a iluminação. E existiram empregados, funcionários, colaboradores que trabalham na propriedade. Nossa, você fez isso? Mudou tudo aqui agora à noite? Olha a percepção de mudança. A percepção de mudança da vulnerabilidade. Na sequência, ela colocou uma série de câmeras. E câmeras que comunicam com o lado externo, comunicam com a cidade, ou se eu não me engano, comunicam com os parentes dela, uma coisa assim, eu não entrei em detalhes assim mais profundos, mas ela tem no celular. Então, é uma outra satisfação você ouvir da pessoa, fala, eu, meu marido e minhas filhas, nós nos sentimos mais tranquilos, porque nós temos as imagens aqui na nossa mão, nós sabemos exatamente o que está acontecendo na nossa propriedade. E não tem muito, assim, parte de você buscar soluções que caibam dentro do seu bolso. E uma vez eu fiz uma pergunta para o coronel comandante do Batalhão Rural de Goiás e ele confirmou para mim, os pequenos produtores são as maiores vítimas. Então vamos começar a pensar em baixar a vulnerabilidade não só da minha propriedade, mas vamos começar a pensar a baixar a vulnerabilidade de uma região. Eu estou aqui, eu tenho mais 3, 4, 5 proprietários. Por que não nos unimos e fazemos um projeto só de segurança, que vai atender as nossas 5 propriedades, que vai atender toda a nossa região. Então, dá para fazer para todo mundo. Então, essa é a ideia de vulnerabilidade. Às vezes a gente se sente vulnerável. Você tem esse sentimento no dia a dia. Por exemplo, seu carro tem alarme? Não tem. Preciso colocar preciso colocar um alarme no meu carro, porque senão ele pode ser roubado. Pronto, é isso aí. Esse é o seu sentimento de vulnerabilidade. Peraí, meu carro não tem alarme, a probabilidade dele ser roubado ou furtado é grande. Você já sabe disso. Você lê isso em todo lugar. Agora, você tem que trazer isso para dentro da sua propriedade. Você tem que... eu vou repetir várias vezes. Faça esse exercício. Depois, nos escreva. Eu estou aqui com Notícias Agrícolas para que você possa me escrever. Cara, fiz o exercício. Descobri um mundo novo. Então, escreva para nós, faça esse exercício. Você vai começar a observar a sua propriedade do lado de fora. E aí, com certeza, eu tenho certeza, vai abrir sua cabeça, vai abrir a sua visão.
A exemplo dessa aluna que nós tivemos, a exemplo dos pequenos e médios. Então vamos começar a pensar em comunidade, união. Sem isso aí, a gente já tem ouvido falar que vários proprietários de determinadas regiões estão se unindo, estão colocando projetos de segurança em várias propriedades, estão se unindo junto ao sindicato. A situação vai se tornando cada vez mais insustentável. Por quê? Hoje você está vulnerável. Acontece alguma coisa, porque a probabilidade é alta. Acontece lá realmente um incidente, não que eu queira, muito pelo contrário. Ocorre um incidente na sua propriedade. Você continua não fazendo nada. Fala, não, peraí, isso aí foi esporádico. Eles voltam lá na sua propriedade. Fazem de novo. Por quê? Porque está fácil. Fácil. Pode ir lá no Carlos Umerli, que é a propriedade dele. Aí ele espalha, né? Ele vai falar com os amigos dele, o ladrão fala, não, vai lá que ó, dia tal pode ir que tá no papo. Então é essa a reação que nós temos que ter, ok? Olha, finalizando, só não se protege quem não quer. Então, tá aí toda a informação, nós estamos aqui à disposição, nós estamos aí disponibilizando um curso, nós vamos entrar com uma outra turma em setembro para você aprender como é que é. Eu tenho certeza que vai abrir a sua cabeça para você aprender segurança. Eu já comentei aqui, vou comentar várias vezes, o governo devia ter alguma coisa assim como segurança no currículo escolar, ensinar para as crianças desde pequena o que é a segurança, como se portar numa hora de aperto, ensinar o seu filho, a sua filha, como é que aperta um botão de pânico, porque às vezes ele está ali no meio daquela situação e ele pode apertar, ele aperta o botão, ele sabe como é que funciona o processo de segurança. Então, segurança deveria ser ensinado nas escolas, desde pequeno, para que todos aprendessem a se proteger. A mesma coisa que, assim, os engenheiros agrônomos, as engenheiras agrônomas na faculdade deveriam ter um curso extracurricular. Segurança no agro, por exemplo. Ele chegava na sua propriedade já com todo aquele cabedal que ele tem, que ele sai conhecendo tudo e teria a visão para te ajudar. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, a palavra-chave nisso tudo, união. Se nós não nos unirmos, o crime cresce. E ele cresce tamanho que você nem imagina. E os prejuízos são cada vez maiores. E sabe quem perde? Não vamos falar em prejuízo. Sabe quem perde? Você. Você perde. Quer perder? Quer continuar perdendo? Acredito que não, né? Então, faça com que os níveis de vulnerabilidade e probabilidade da sua propriedade venham a níveis aceitáveis e bons negócios.